Tudo bom, pessoal? Wagner aqui. Vamos dando sequência com a disciplina de inventário florestal. Eu acho que o melhor jeito de aprender a amostragem estratificada é justamente você ver uma situação e tentar aplicar, tá? Porque fazer os cálculos é relativamente complicado. Vocês vão ver que envolvem mais passos do que a casual simples, a sistemática, por exemplo. Mas se você fizer com cuidado, passo a passo, você consegue fazer, tá bom? A situação hipotética é essa daqui. Imagina que você veio numa floresta e você começou a plotar as parcelas, né? Então você veio, imagina uma mata nativa, tá? Fica mais fácil de entender algumas coisas. Você veio, plotou uma parcela aqui, seguindo um mecanismo aleatório, você fez outra aqui, e assim por diante você foi mostrando sua floresta. Depois de dar uma trabalhada nos dados, você começou a perceber que são áreas bem diferentes. Aqui, sei lá, um solo mais basáltico, árvores de médio porte, aqui árvores de maior porte, aqui árvores de menor porte. Você percebeu que tinha alguma coisa que variava, né? Ou as fisionomias eram diferentes. E aí, na hora de plotar os dados, você percebeu que, na verdade, isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra coisa, isso daqui é outra coisa. Então, são três partes diferentes da mesma floresta, com variação de dados entre essas três partes, tá bom? E aí você resolve adotar a amostragem estratificada. Depois de você ter feito as parcelas, você fez uma linha aqui aonde você percebeu a estratificação. Ah, Wagner, tem uma parcela aqui que, olha, ela caiu nos três estratos. O que eu faço com essa parcela? Gente, isso acontece, tá? Parcelas que estão na transição ali, principalmente florestas nativas, é normal de acontecer. Você observa, vê onde que a parcela tem mais, né? Se você fosse caracterizar a parcela, uma maior porcentagem de qual fisionomia, de qual tipo de vegetação. E aí você coloca ela ali dentro, tá? É claro que você pode rodar os dados primeiro e depois alocar essa parcela. Ver aí com quem que ela mais parece, né? Você roda os dados dessa e vê com qual que ela mais parece, por exemplo. No campo, pessoal, a gente faz o trabalho, né? A gente toma algumas decisões de campo, mas outras decisões a gente pode tomar após ter feito o inventário. Nesse caso aqui, ó, foram feitos 7 parcelas no extrato 1, 8 parcelas no extrato 2 e 7 parcelas no extrato 3, tá? Nesse exemplo aqui, tá tudo bonitinho, né? 8, 7, 7, né? Mas poderia acontecer daqui ter muito mais parcelas do que aqui, por exemplo, isso gerar uma complicação na hora da gente interpretar. Mas nesse exemplo primeiro aqui, eu acho bom a gente usar um exemplo mais palatável de se entender, tá? Então vamos lá. Wagner, e os dados, né? Os dados aqui de cada um. Eu vou pegar lá do material, vou pegar do material aqui os dados, só para a gente ter. Ó, a situação foi essa daqui, a pessoa foi numa área, naquela área que eu mostrei para vocês, realizou um inventário de 45 hectares, deixa eu aumentar aqui, ó, realizou um inventário de 45 hectares, usou parcela 20 por 50, isso em algum momento pode ser útil para a gente, tá? Entretanto, antes da instalação das parcelas, foi observado que a área é formada por fitofisionomias diferentes, tá? Então, aquelas três fitofisionomias lá, uma era mato de galeria, e eles estimaram quantos hectares tinha, tá? A partir de um mapeamento. Floresta estacional seca e área de borda, tá? Ah, Wagner, mas ali na figura não deu para perceber direito. Sei lá, a área de borda pode ser a terceira, aquela vermelhinha, tá? Um cerradão, por exemplo. No inventário piloto, distribuiu 7 amostras na galeria, 8 na seca, 7 na borda, onde foram calculados os volumes, tá bom? Opa, algumas informações aqui que são importantes, tá? 45 hectares é a área total, ok? Mas cada área tem uma quantidade própria de hectares, então a gente vai ter que calcular uma média ponderada aí, tá? Porque você vai ter três estratos, cada um com uma área diferente, então isso vai ser importante, tá? Os dados são esses daqui, tá? E aqui eu coloquei uma observação, né? A gente trabalha muito com aquele enão, né? Que é o número de parcelas totais que cabem na área. Então eu fiz aqui, ó, uma parcela de 20 por 50, ela tem 1000 metros quadrados, tá?
Então, se eu tenho 45 hectares, é 45 vezes 10 mil. Se eu dividir pelos 1.000 aqui, que é uma parcela, cabem 450 parcelas dentro dessa área. Por que isso é importante? Para a gente ver intensidade amostral lá no finalzinho, tá bom? Bom, vamos olhar aqui os dados. Deixa eu apertar ESC. Eu vou copiar esses dados aqui, ó. Copiar os dados e vou mandar para a minha planilha do Excel. Aqui eu vou ter o extrato 1, eu já, na verdade já tá escrito extrato 1 aqui. Notem que a organização das parcelas eu já organizei de um jeito diferente, tá? Nossa, Wagner, mas por que você organizou dessa forma aqui? Deixa eu dar um... Não, vai assim mesmo. Eu organizei dessa forma porque fica fácil fazer os cálculos, tá? Isso vai um pouco de contrassenso com a maneira que eu peço para vocês organizarem as parcelas, né? Sempre colocando as árvores assim em sequência. Mas nesse caso, para rodar esses dados, eu acho mais fácil organizar dessa forma. No seu caso, é claro, você teria uma planilha que vai da parcela 1 até a parcela 22. Então aqui teria, por exemplo, a parcela 8, né? Você poderia colocar ela aqui, ó, e assim por diante, digitando os dados dessa forma. Mas na hora que for fazer os cálculos da estratificada, eu acho que assim, organizar desta maneira fica melhor, tá? Eu vou aproximar aqui um pouco. E aí o que eu faço? Eu coloco aqui do lado alguns passos, tá? Como assim alguns passos? Não dá para calcular, ou é muito difícil calcular tudo de uma vez. Então eu vou por partes. Primeiro eu calculo a média, depois eu calculo a média estratificada, depois variâncias de padrão e assim por diante, tá? Até chegar nos passos finais aqui, o passo 8, por exemplo, que você faz uma conta, tá? Essa continha aqui, ó. Vocês vão ver que não tem nada demais. Quando a gente chegar, vocês vão entender. Então, eu organizo minha planilha baseado nos passos. Eu acho que ensinar assim é melhor. Eu acho que reduz a chance da gente errar, tá? Então, você vai sempre usar uma planilha como modelo, ó. Uma planilha como modelo aqui de 10 passos. Chegou no 10º passo, você calcula a sua suficiência amostral, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, colocar quantos hectares tem em cada extrato. Tá? Aí você tem que saber de cada um, é o 14,4, 14,4. O segundo é 16,4, 16,4, maiorzinho, né? Por isso tem mais parcela. Terceiro, 14,2, 14,20. Ok, temos aqui quantos hectares. E aqui do lado você vai escrever assim, ó, total. Opa, tá com letra branca. Você vai escrever aqui, ó, total. O que vai ser esse total? O total vai ser o total da área. Então vai ser a soma aqui, ó. Tá? Vai ser essa soma. Já pensar no total vai ser interessante mais à frente, tá bom? Nos cálculos mais finais. Mas é bem intuitivo fazer essa primeira linha. O que vai ser a média? A média vai ser a média do extrato, tá? É a média daquele extrato. Por isso que organizar os dados assim fica relativamente fácil. Agora você vem calcular a média, que você já está manjando, tá? Aqui um pequeno detalhe, tá, gente? Você pode arrastar até o último aqui, não tem problema, e dar um Enter, tá? O que eu fiz de errado? Ah, aqui os meus dados estão com ponto, né? Então, eu tenho que transformar esses dados para vírgula. Primeira notação aqui que eu não tinha reparado. Deixa eu formatar as células para 2 casas decimais, ficar bonitinho. Vamos conferir, né? É sempre bom conferir. Parece que está ok. Isso. Então, nota, tá, pessoal? Quando você faz uma fórmula e dá um erro, provavelmente tem alguma coisa nos dados. Aqui no caso foi fácil de identificar, eram os pontos, tá? Então eu calculei a média daqui até aqui. Wagner, mas por que você arrastou até aqui embaixo? Não tem problema, porque o Excel sabe que é uma célula em branco. Se aqui você digitar 0, aí dá problema, porque isso aqui o Excel vai entender que tem uma parcela com 0. Aqui, ó, ele vai entender que não tem nada. Então você pode arrastar até o fim. E aí você pode calcular e arrastar para cá. Então ele vai fazer a média disso aqui, tá aqui,
a média do extrato 2 está aqui, a média do extrato 3 está aqui, tá bom? E aí você já tem uma certa tranquilidade aí, né, de estar trabalhando com esses dados. Variância. Variância, você vai lá, digita variância do extrato 1, e aí você calcula a variância do extrato 2 e extrato 3. Tá? Desvio padrão. Desvio padrão do extrato 1 e faz a mesma coisa para o 2 e para o 3. Sem maiores delongas. Tá? Agora a gente vem para a média estratificada. O que é a média estratificada? É a média baseada no tamanho da área. Tá? Poderia ser baseado no número de parcelas que cabem ali, tá bom? Vamos supor que aqui cabe, sei lá, 200 parcelas, aqui 150, aqui 175. Você poderia usar esses números para fazer sua média estratificada. Mas nesse caso aqui, a gente tem hectares, então já tem o tamanho certo da área, né? Então vamos usar o tamanho certo da área. Olha como que é o cálculo. Você vai pegar a média do extrato, vai multiplicar pela área daquele extrato, então é a média do extrato vezes a área do extrato, dividido pelo total, tá? Nesse caso aqui, ó, você vai ter uma média estratificada para o extrato 1, tá? Ah, vai, agora é beleza, então aqui eu só arrasto e vai dar certo? Não, muito cuidado com esses arrastados, tá? Quando é uma coisa intuitiva daqui, depois tem que calcular aqui, dá certo. Nesse caso não deu certo por quê? Quando eu arrastei, ele fez o D12, D11 e G11, que não tem nada aqui, né? Então ele erra na conta. Ixi, Wagner, mas como que a gente faz para consertar? Dá um pause no vídeo aí. Onde você acha que você tem que congelar? Onde você acha que tem que fixar? Qual que é o valor que vai se repetir toda hora, né? O valor que vai se repetir toda hora na conta é esse daqui, ó. Tá? O valor que vai se repetir toda vez, você vai dividir pelo mesmo valor que é o total da área. Então, se você coloca o cifrão aqui embaixo, vou até mandar um parênteses aqui, tá? Aí você está consertando a fórmula. Então, quando você arrastar, vai dar certo, tá? Wagner, eu não acredito, faz aí do extrato 2. Beleza, não tem problema. Ó. Vamos lá. A média estratificada vai ser a média do extrato vezes a quantidade de hectares daquele extrato dividido pelo total. E aí a variância estratificada, pessoal, é a mesma coisa. Você vem aqui, ó, igual, já tem a variância do extrato, você vai dividir pelo total. Aliás, perdão, você vai multiplicar pela área do extrato e você vai dividir pelo total. Então, assim, se você entendeu a média estratificada, a variância estratificada, o desvio padrão estratificado, você vai ter entendido todos eles, tá? Porque o cálculo é igual. Ó, façam você sem eu ensinar, tentem fazer o desvio padrão estratificado. Então, o desvio padrão estratificado é o desvio padrão vezes a área da área do extrato dividido pela área total, tá? Então, você tá literalmente relativizando essas médias, esses desvios padrões, tá? Tá relativizando em relação ao tamanho da área de cada extrato. É simples assim, tá? O 7, né, o passo 7, é você definir o erro, tá? O erro amostral. Nesse caso aqui tem uma formulinha, tá? Como você define o erro amostral? Geralmente, para inventário florestal, a gente trabalha com erro de 10%, mas se fosse 5, 15, você conseguiria calcular. Vamos lá. É necessário transformar a precisão requerida em porcentagem para erro absoluto. Você vai notar que os dados, né, são dados numéricos, não tem porcentagem aqui, né, são dados absolutos. Então, você não pode jogar na fórmula 10%. Você vai ter que calcular o erro, tá? Baseado nesses 10%, mais um erro amostral aí, numérico, tá? Absoluto mesmo. Bom, gente, como que você faz isso, tá? Basicamente, você vai pegar a média estratificada e vai multiplicar por 10%, tá? Como assim a média estratificada, Wagner? De qual extrato? Nesse caso aqui, ó, lembra que eu pedi para vocês fazerem a soma? Você pode arrastar a soma aqui embaixo, ou fazer a soma desses três, a soma desses três, a soma desses três e assim por diante. A média estratificada vai ser esse valorzinho aqui, ó. Tá? A
média estratificada vai ser esse valorzinho. Então, vai ser a soma das 3 médias estratificadas vezes 10%. Então, o erro, eu vou calcular o erro aqui, ó, tá? Ó, eu vou até pintar de uma outra cor. O erro vai ser a média estratificada vezes 10%. Pessoal, para calcular o valor do t, que a gente vai utilizar nas fórmulas, tem vários vídeos na internet, eu já mostrei para vocês que tem que olhar o 21, que é o grau de liberdade, né? Então é o número de parcelas menos 1, que é 2,0796, e aí você já tem o seu valor de t para estar utilizando nas fórmulas. Uma vez calculado o erro e o valor de t, agora é jogar na fórmula, tá? Daqui para frente prestar bastante atenção para não errar na fórmula. Wagner, que fórmula é essa? Bom, a fórmula é essa daqui, ó. Assim como você tinha uma fórmula para casual simples, outra para estratificada, você tem uma fórmula também para outra para sistemática, você tem também uma para estratificada, tá? O numerador da fórmula, essa parte de cima aqui, ó, é t ao quadrado vezes somatório dos desvios padrões estratificados. Cuidado aqui, tá? É o somatório dos desvios padrões estratificados elevado ao quadrado. Eu falo para tomar cuidado, porque na fórmula a gente está usando isso daqui, né? Ó. E muita gente, às vezes, na hora de uma prova ou no dia a dia, faz desse daqui. E aí dá errado, tá? Cuidado. Então, já fizemos o numerador. E agora o denominador, tá? No denominador, antes de fazer ele, só chamar atenção, tá? Você vai ter que dividir essa parte da fórmula pelo número total de amostras. Lembra lá no começo, né? Você tinha 45 hectares, as parcelas eram 20 por 50. Então, quantas parcelas cabem nos 45 hectares? Cabem 450 parcelas. Esse é o valor que você vai jogar naquela formulinha, tá bom? Então, para você não esquecer, vale a pena você anotar um enão, né? Anota o enão que nem a gente fazia para casual simples, porque... Por que não, né? Por que não anotar o enão? E aí você fica com ele gravado, não precisa ficar relembrando, tá? Então vamos lá. Segunda parte da fórmula é erro ao quadrado vezes, mais, tá? Ó, erro ao quadrado mais t ao quadrado vezes o somatório da variância padrão das variâncias padrão estratificadas, tá? É esse valorzinho aqui. Cuidado, tá? É variância e é elevado ao quadrado, tá bom? Então você faz aqui. E agora você divide pelo número de parcelas que você tinha, a gente já viu que é 450, tá? Cuidado, tá? Cuidado. Trabalhar no Excel com fórmulas maiores, eu sei que é legal, é bacana quando a gente vai aprendendo, mas o excesso de confiança às vezes leva a gente ao erro, tá? Por isso que eu tô tendo cuidado de colocar um monte de parênteses, separando direito o que é o Excel fazer primeiro, tá? Depois o que é o Excel fazer segundo, depois ele fazer um terceiro aqui nas ordens, né? Ou na ordem. Então você tem numerador e denominador. Agora o que você faz quando você tem numerador e denominador? Você pega um, divide pelo outro. Tá feito aqui. Então, o que é esse cálculo aqui? Esse cálculo é o nosso N, tá? É o número de parcelas que você deve fazer na área para ter uma boa representatividade dessa área. Então, assim, você fez 22 parcelas e depois de rodar, mostrou aqui que você poderia fazer somente 17. Então, você não precisaria ter tanto trabalho de campo aí, tá? Mas, geralmente, esse valor dá maior do que os valores que a gente encontrou, tá? Mas só para mostrar aqui. E aí, acabou, Wagner? Nossa, acabou, beleza? Não, não acabou, não. Você tem que fazer a ressuficiência amostral, tá? Então, a ressuficiência amostral é considerando que o grau de liberdade, na verdade, não é 21, e sim 17 menos 1, 16. Vamos olhar aqui, ó, 17 menos 1, 16, 2,1199. Nossa, vai, tem que calcular tudo de novo? Não, 2,1199. Eu só estou mudando o valor de t aqui, dou um Enter e ele já recalcula, tá? Ele já faz o recálculo. Bom, nesse caso, nem precisaria fazer o recálculo da suficiência, porque você fez mais parcelas do que precisava, tá? Ou seja, sua amostragem foi suficiente. Mas, se tivesse dado para você fazer, por exemplo, 50 parcelas, e você só fez 21, aí você faz a insuficiência amostral, tá? A título de treinamento, eu vou deixar a insuficiência aqui, ó,
A suficiência foi 17, a insuficiência foi 17 também, tá? Então, o mesmo valor. Para fazer o passo 10, pessoal, eu coloquei aqui extrato 1, 2 e 3, tá? E aí o que acontece? Como que é o cálculo? Você vai dividir o desvio padrão do extrato pelo desvio padrão total, tá? Desvio padrão estratificado total. Estratificado total. Vezes o número de parcelas que você deveria fazer. Aqui eu coloquei como 17, tá? Usando a primeira suficiência. Mas a segunda também deu 17, né? Então vamos lá, o desvio padrão do extrato, dividido pelo desvio padrão total, vezes o número de parcelas, 17. E aqui você faz para o extrato 2, então você tem o desvio padrão total dividido pelo desvio padrão do extrato, dividido pelo total, vezes 17. E aqui na parcela 3, uma coisa, desvio padrão da parcela do extrato 3, dividido pelo total, vezes 17. E aí você tem aí quantas parcelas você deveria fazer para cada extrato, tá? Se você fizer o somatório, você vai ver que vai dar 17. Então, 4 parcelas para o extrato 1, 6 para o extrato 2, 7 para o extrato 3, tá? Bom, pessoal, uma vez definido o número de parcelas que você deve fazer em campo, tá? E o número de parcelas, a gente viu que deve ser feito 17 parcelas, a gente tem o cálculo da intensidade amostral. O que é a intensidade amostral? Nada mais é do que o número de parcelas que você tem que fazer em campo, dividido pelo número de parcelas que cabem em campo, vezes 100. Então, sua intensidade amostral foi de 3,78%. Tá? Esse dado é particularmente interessante, você pode calcular para cada extrato. Por exemplo, o extrato 3, né? Qual que é a intensidade amostral do E3, por exemplo? Seria 7 parcelas dividido por 450 vezes 100, que é o 100%. Então, o extrato 3, ele representou aí 1,55, 1,56, né? Por cento da área total aí, tá? O que você amostrou. Então, essa forma de cálculo aqui, da intensidade amostral, ela é útil para você utilizar no relatório, para você explicar o tamanho da área que você fez. Tá? Wagner, peraí, calma lá. Vamos ver umas coisinhas aqui, antes da gente finalizar a casual estratificada, a amostragem estratificada. Eu consegui perceber, baseado nos dados aqui, né, que são dados de volume, que realmente tem 3 estratos. Tá? Mas e se eu não percebesse que tinha 3 estratos e fizesse a casual simples? Afinal de contas, eu fiz 21 parcelas. 21 parcelas é muita coisa, tá? Bom, gente, vamos fazer a casual simples aqui. Vamos fazer de conta que você não fez a estratificação. Ah, vai, sei que você está falando aí, ó. Estratificação não. Vamos pegar a fórmula da casual simples. Ela está aqui, ó. Eu já deixei ela pronta para a gente fazer. Vamos pegar a fórmula da casual simples. Vou deixar ela aqui do lado. Então, na casual simples, você faz... aliás, você tem que calcular primeiro a média, né? Então, a média dos dados aqui está aqui. Depois o desvio padrão. Vou calcular aqui, ó. Média. E aqui o desvio padrão, tá? Desvio padrão, de todos os dados, tá? Nesse caso, de todos os dados, porque você não estratificou. Vou tirar isso aqui daqui para não atrapalhar a gente. Tá? E vou subir isso aqui um pouquinho também, para não atrapalhar a gente. Então, eu tenho a média do desvio padrão. Ué, Wagner, mas no cálculo não tem desvio padrão? Mas vocês lembram, né? Que o que entra na fórmula é o coeficiente de variação. Então, aqui você pega o desvio padrão dividido pela média vezes 100, você tem... Opa! Multipliquei por zero. Vezes 100, você tem o coeficiente de variação. Oh, Jesus. Vezes 100. Apertei aqui o botão errado. Tá? E agora você tem o erro, tá? O erro que é de 10%. Lembra, tá? Que eu falei que o erro era de 10%.
Então vamos colocar aqui o erro. O erro é 10%. O coeficiente de variação ele está em porcentagem, então você não precisa digitar a porcentagem. O erro também está em porcentagem, tá? Por isso que você não digita a porcentagem aqui na hora de fazer. O valor de T é o valor de T para 21 parcelas, que é este valor de T aqui. Então vamos colocar ele aqui em cima. O valor de T. Tá? E agora vamos fazer a fórmula, tá? Vamos fazer a fórmula aqui. Então vai ser, vamos fazer a parte de cima primeiro, tá? T ao quadrado vezes coeficiente de variação ao quadrado. Beleza, tá? Agora vamos fazer a parte de baixo. E ao quadrado, mais, já vou botar um parênteses que vai precisar aqui, T ao quadrado vezes coeficiente de variação ao quadrado, é o valor aqui em cima, né? Eu vou fazer isso aqui embaixo para eu poder usar o de cima. Então vamos de novo. E ao quadrado, mais a parte de cima dividido pelo número de parcelas que cabem na área, lembra? 450, né? A gente fez aqui, ó, essa parte aqui, 450. Vou colocar os devidos parênteses. Então a minha suficiência amostral, né, vai ser esse dividido por esse. Então olha só o que aconteceu. Se você fosse considerar isso daqui como parcelas aleatórias sem estratificação, ou seja, fazendo uma amostragem casual simples, sem estratificação, você deveria fazer 52 parcelas. Agora você me fala o que você prefere. Voltar para campo e fazer mais 30 parcelas, ou perceber que as 22 parcelas foram mais do que suficientes. Tá? Então a amostragem estratificada, ela basicamente percebe a heterogeneidade dos dados e ela vai, no final dos cálculos, reduzir o número de parcelas que você deveria fazer em campo. Tá vendo a importância da amostragem estratificada? Para muitas vezes, isso vai ser relevante, para muitas vezes, principalmente se trabalha numa grande empresa, né? Tem 3 florestas de eucaliptos com diferentes idades, ou então com 3 diferentes tipos de solo, você pode aplicar a amostragem estratificada e reduzir o número de parcelas necessárias para você entender, para você compreender com uma boa precisão. Pessoal, voltando aqui no exemplo que eu dei para vocês, tá? Que é esse que a gente acabou de fazer no Excel. Vocês têm o material já, né? Eu já mandei para vocês todo o material aí lá no começo da disciplina, mas mandei de novo no Classroom, organizado por aulas. Eu acho importante vocês perceberem algumas coisas, tá? Para inventário florestal, geralmente o erro que a gente usa é 10%, geralmente. Ah, mas eu fiz uma floresta muito difícil, quero aumentar o erro. Até pode, tá? Mas eu não acho uma boa, não. Para você olhar a tabela T sempre a 95% de probabilidade, ou 5% lá, né, na tabela. Vamos lá. Eu fiz um passo a passo aqui para vocês, tá? Cadê o passo 1, 2 e 3? Por que você começou no passo 4 aqui? Vamos lá para o passo 1, 2 e 3, ó, que eu coloquei aqui. Ó, passo 1, 2 e 3, calcular a média estratificada e calcular a variância e desvio padrão estratificado. De cada extrato, calcular a média de cada extrato. Então, assim, os 3 primeiros passos, calcular a média, variância, desvio padrão, tá? De cada extrato, não precisa, tá? O passo 2 é calcular, são esses passos aqui, tá? Aqui agora que eu vi que eu fiz um pouco errado. Primeiro passo, calcular a média de cada extrato. Segundo passo, variância de cada extrato. Terceiro passo, desvio padrão de cada extrato. Se você errar nisso daqui, gente, aí não posso fazer nada, tá? Mas vocês não vão errar, não. Por isso eu começo no passo 4 aqui, tá? Então o passo 4 é mostrando como você calcula a média estratificada, tá? Mostrando que é clicar em igual, abrir a função fórmula e assim por diante. Eu acho que no vídeo, eu fazendo ali, fica até mais claro, mas às vezes, né, você está no aperto, tem os slides, não tem o vídeo, né, para dar uma relembrada. Falando novamente, isso daqui não cai em prova de concurso, tá? É para você fazer do dia a dia, por isso que você pode colar à vontade para você fazer, tá? Aqui mostrando os outros passos, né, calculando variância, desvio padrão estratificado,
Depois, como que você calcula o erro, para não esquecer de calcular o erro. Tem um passo só para o cálculo do erro, tá? Tamanha a importância dele. É muito fácil você errar isso daqui e aí, infelizmente, atrapalhar tudo. Passo 8 é você mostrando aqui como a fórmula em si, né? A fórmula que você tem que utilizar. Como você calcula o T, que é a continuação do passo 8. Eu uso essa tabelinha aqui que eu copiei, colei no Excel e trabalhei ela. Eu acho que prefiro ela do que outros que tem na internet. O passo 9 já é mostrando os cálculos, né, o numerador pelo denominador. O passo 10 é como você faz para calcular aí, para calcular o número de parcelas para cada extrato, tá? Então, assim, só dando uma resumida aqui para vocês, que tem também nos slides o passo a passo.